Meus caros, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Hoje venho gravar aqui a 9ª regra do livro As 12 Regras para um Portugal Mais Justo. Já agora, professor, pedia-lhe só que mostrasse então o livro para as pessoas irem vendo a capa. Costumo dizer isto nos episódios, mas ficam com as redes sociais todas do professor na descrição e com o link para o livro, caso estejam interessados. E neste vídeo vamos tratar a regra 9. E na regra 9 diz: acabo de vez com a alienação do racismo, indústria de guerra psicológica que tem de ser banida. Eu já tive a oportunidade de falar deste assunto consigo, não associado à regra, mas deste assunto consigo no podcast e pronto, foi um tema que eu gostei particularmente de falar consigo e de o ouvir. Gostava de lhe perguntar como exatamente é que o racismo se tornou uma alienação e que indústria é esta que o professor se refere como indústria de guerra psicológica, como é que a banimos e como é que primeiro apontamos a sua existência, digamos assim. Obrigado, Alexandre. Vamos falar da regra 9 e eu já falei sobre este tema com o Alexandre e foi 1 hora. Sim. O risco desta regra é eu tentar em 10, 15 minutos dizer tudo o que sei, a ver se não passo desse tempo. Portanto, a regra, como o Alexandre pergunta, a regra 9 diz isto. É uma das regras fundamentais, aliás, são todas, mas diz isto. Regra 9. Acabe de vez com a alienação do racismo, e o racismo está em itálico, isto é, entre aspas, a indústria de guerra psicológica que tem de ser banida. Primeiro, a guerra psicológica quer dizer, a esquerda, quando defende um tema, por muito errados ou mal discutidos que sejam o fundamento desse tema, ataca em força. Ataca como? No campo político, por via de leis, no campo cultural, música, cinema, no campo das palavras, tudo. Portanto, a esquerda faz um assalto mental às pessoas quase sem tréguas. E, portanto, fazer isto é uma indústria de guerra psicológica para lavar a cabeça das pessoas, para as pessoas não verem o óbvio. Nesse sentido, o racismo é uma estratégia, ou o que eles chamam de racismo, é uma estratégia de ataque mental às sociedades. E esse ataque eu aqui chamo de alienação mental. Portanto, o racismo é um fenómeno de alienação mental. O que é isto de alienação mental? É deslocar um fenómeno no tempo e no espaço para desinserir mentalmente o sujeito do seu meio envolvente. É como eu explico, quer dizer, se nós fizermos isto no cinema, a pessoa sai do cinema, depois vê que estava numa realidade alternativa e voltou à rua, voltou ao estado normal. Aqui não há rua, porque cada vez que liga a televisão, cuidado com o racismo, cada vez que vê um filme, cada vez que vê alguém falar, etc., a envolvência é tal que deslocaram um fenómeno no tempo e no espaço para desinserir mentalmente sociedades inteiras. Isto é o cúmulo da alienação mental. Agora, quando eu digo deslocar no espaço, o racismo não é da Europa, pelo menos de Portugal, aqui de uma grande parte da Europa. O racismo, onde é que existiu em força? Existiu no Império Colonial, existiu na África do Sul e na Alemanha, numa situação circunscrita aqui na Europa. O resto da Europa nem sequer tinha diversidade racial para se pôr o problema. Portanto, quando se diz isso é mover o fenómeno no espaço, mas mais grave do que isto é no tempo. Porque o racismo tem um tempo histórico preciso e como se explica isto, a explicação mais que eu depois nas conversas descobri que era mais didática, digamos assim, é as pessoas imaginarem que o racismo é uma bola de cristal suspenso num conjunto de pirâmides. Que pirâmides são essas? O racismo é do tempo da discriminação racial formal nos Estados Unidos da América, cuja transição se fez entre os anos 50 e 70. Portanto, nos Estados Unidos foi acabando por aí. O racismo é do tempo do nazismo na Alemanha, que foi de 33 a 45. O racismo é do tempo dos impérios coloniais europeus, que acabaram nos anos 70. O racismo é do tempo da Guerra Fria, que acabou em 91. Portanto, 45 ou 47 até 91. O racismo é do tempo do apartheid na África do Sul, que foi de 48 até 94. O apartheid na África do Sul chocou, não porque era regra, mas porque era a última exceção de um fenómeno que estava em erosão desde o final da Segunda Guerra Mundial. Portanto, o racismo está a desaparecer desde o final da Segunda Guerra Mundial. Quando ou quando chega à questão do apartheid, as pessoas olham para a exceção e a esquerda transformou a exceção em regra. Ou seja, isto é um princípio de uma alienação, de quase de um fenómeno de desajustar entre o sujeito e a realidade.
Portanto, é transformar a exceção em regra. Agora, a bola de cristal estava suspensa nestas pirâmides. Estas pirâmides foram ruídas todas elas pelo tempo histórico. Quer dizer que a bola de cristal caiu. E quando uma bola de cristal cai e estava suspensa numa pirâmide, o normal é esfrangalhar-se e desfazer-se em cacos. E, portanto, a partir desse momento, nós não podemos olhar para a bola de cristal como se ela estivesse intacta. Estamos a ver um conjunto de fragmentos de um fenómeno que existiu. E foi assim que o racismo entrou no século XXI. Portanto, o racismo é um fenómeno específico do século XX. No século XXI, o que nós temos são fragmentos do fenómeno. E, portanto, não podemos usar a mesma designação. Pela mesma razão que na transição do século XIX para o XX não se continua a chamar escravatura ou racismo. A base era a mesma. A estigmatização ou tratamento menos próprio do negro. Mas havia uma diferença grande entre a escravatura e o racismo. E as pessoas da época, como viviam com os pés assentes na terra à esquerda, não tinham o poder que têm hoje, distinguiram muito bem. Escravatura é uma coisa, racismo é outra, apesar de tudo, significou uma grande evolução histórica. Na transição do século XX para o XXI, devíamos ter feito o mesmo e não fizemos. E não fizemos, veja, sempre que usar a palavra racismo, ela tem um contexto histórico preciso. E esse contexto histórico determina que o uso dessa palavra quer dizer que o branco é o réu e o negro, e por exclusão de partes, as outras minorias são a vítima. Acontece que no século XXI isto já está quase ao contrário. O branco é tão réu como vítima, mas é cada vez mais vítima. Então o que é que nós vemos? Quando o branco espeta a faca na barriga de um negro, nós, olha, é crime e é crime racial. Quando é o contrário, nós vemos que é crime, mas desculpamos porque o outro, o negro que espetou a faca no branco, também é vítima, porque é vítima do racismo. Resultado, isto já não funciona assim. Nós temos que encontrar uma outra designação para rotular, para dar um conceito, um termo às relações entre pertences raciais diferentes, porque a nossa cor de pele não desaparece, a nossa cor de pele não deixa de ter um significado, só que esse significado não se chama racismo, porque senão nós estamos a introduzir uma desvantagem que é persecutória em relação ao homem branco. Depois, a regra é explicada assim, mas mais adiante num livro, na sequência de uma conferência que eu fiz, no seminário Veritas Liberat, aqui em Lisboa, eu explico de forma detalhada porque é que o racismo hoje é um problema sério e nós temos que olhar de outra forma. Eu digo, nesta explicação que eu dei, eu digo taxativamente que o racismo, enquanto fenómeno social, acabou. O racismo é um fenómeno histórico de um outro tempo. E nós temos que perceber que houve essa transição. E, portanto, a regra 9 é isso que aponta. Quer dizer, o racismo é um fenómeno de alienação mental? É. O racismo é uma designação do século XX, não é do século XXI. Evidentemente. E o que é que nós queremos? Pensar as pertences raciais com outro conceito, com outro enquadramento. Eu propus relações raciais. Pode ser um outro conceito, mas este conceito está historicamente morto. Não, e a ideia de que e já tínhamos falado dessa ideia, a ideia da desumanização das minorias, não é? Portanto, se não têm autorresponsabilidade, se não podem ter sentido crítico, se não são avaliados ou se não são julgados pelas suas ações e pelo seu livre-arbítrio, mais uma vez são dados como inferiores, não é? Isso é das piores formas de preconceito que existe, porque é um preconceito que se calhar nem sequer é tido como existente, não é? É quase que é um preconceito clemente, não é? É uma coisa muito estranha. Está a um nível grave. O tratamento indigno das minorias, agora não é a questão dos racistas, pelos antirracistas é terrível, porque é a tal coisa de as sociedades ocidentais, se tiverem a prosperidade, o avanço civilizacional que tiveram foi por causa da crítica social livre, desde Martinho Lutero, quer dizer, metade da sociedade critica a outra metade. E quando nós somos criticados, procuramos no nosso dia-a-dia melhorar as nossas atitudes e os nossos comportamentos. Excluir alguém da crítica social é negar-lhe a condição humana. Portanto, o branco passa a vida metade a criticar-se a outra metade, mas há uma metade da pertença racial branca, que é a esquerda, que proíbe os outros de criticarem as minorias, os negros, como se criticam entre si.
Resultado, isto é um fenómeno de exclusão social. Não se criticam as minorias, elas não se criticam entre elas e elas acabam por não conseguir fazer a inserção social tal como qualquer indivíduo de pertença branca faz. E esse é um aspecto que eu mais admirei na coragem de André Ventura. Quer dizer, ele critica o José Sócrates ou qualquer outro político da mesma pertença racial e étnica do que ele, como critica o cigano. Isto é que é um princípio moral aceitável. Não é, eu critico o José Sócrates que é da minha pertença, mas quando chega ao já não posso criticar o cigano. Ele pode fazer o que quiser, mas eu não posso criticar. O negro, ele pode fazer o que quiser, mas eu não posso criticar. E eu vejo por mim mesmo, quer dizer, se eu quiser comportar como um homem branco em relação à minha própria pertença racial, dito de maneira curta e grossa, se eu quiser criticar os africanos, África e a pertença identitária negra com a legitimidade que eu tenho, eu sou apagado da comunicação. Isto não é excluir o continente inteiro, a África, não é excluir os negros, não é excluir as outras pertenças raciais, não é reservar a regra do sucesso civilizacional apenas para o homem branco e de forma praticamente indecente, radical. Portanto, quem é que está a fazer isso senão a esquerda? E, portanto, este é dos temas mais mal discutidos, em que as sociedades são mais enganadas, e eu como digo no livro, eu desenvolvo isto com mais detalhes, porque há aqui questões morais, questões do papel do Estado que têm que ser discutidas com outra dimensão. Sim. Professor, obrigado mais uma vez. Obrigado. Estivemos a tratar aqui a regra 9. Mais uma vez vos digo que tem as redes sociais do professor na descrição, tem o livro à venda nas livrarias e eu vou deixar o link de acesso a essas livrarias para poderem fazer a vossa compra. Por agora é tudo, obrigado por estarem desse lado e até à próxima. Obrigado, Alexandre.